A gente traz hoje um tema que a gente recebe muito em consultório, que é possível sim sair de um ciclo que se repete. Eu acho que isso é algo comum na vida de todo mundo. Ciclos repetitivos acontecem muitas vezes e acontecem nos campos físicos, nos padrões, né, nos comportamentos emocionais, porque tudo isso de alguma forma foi aprendido, foi colocado para dentro e sem conhecer como fazer isso diferente, ou sem entender como que você rompe com essas repetições, normalmente você vai continuar repetindo esse ciclo, seja de uma mesma doença que se repete, né, várias vezes a mesma patologia, ou aquelas patologias que até mudam de lugar, né? Ah, uma hora dor no quadril, outra hora dor no joelho, outra hora no tornozelo, aí depois tem uma dor no ombro. Quer dizer, se você olhar para um ano, 2 anos, a pessoa sempre está com dor, né? Então a gente vai entrar nesse lugar hoje de ciclos para vocês entenderem tudo que envolve um ciclo, por que que ele acontece. Então, se a gente for pensar nessa raiz, né, em como que funciona um ciclo, ele tem um começo, um meio e o seu final é no início de novo. Porque aquilo que não foi aprendido, então ele retorna para você fazer novamente a mesma experiência, que às vezes vem camuflada com outros nomes, às vezes vem com outros endereços, com outros trabalhos, de outras maneiras, mas o ciclo continua se repetindo. Ele faz essa volta inteira, porque enquanto eu não aprendi, eu preciso repetir para depois, então, eu fazer esse espiral de consciência e evolução. Então, quando eu ainda não compreendi, eu vou rodar no mesmo lugar para que eu possa fazer essa alteração. E como é que a gente consegue, então, Saulo, entender como que eu estou repetindo um ciclo? Ou como que é uma maneira palpável de Sim. reconhecer um ciclo? Porque às vezes você pode se distrair com as situações, né? A vida é tão dinâmica, a gente faz tantas coisas durante nossa vida, nosso dia a dia, nossas ocupações, que muitas vezes você nem percebe que está repetindo o mesmo ciclo. Precisa realmente de olhar um pouco mais de longe para você conseguir perceber. Mas quando o teu corpo você vive constantemente, ou seja, vamos pensar assim, todo mês eu tenho um problema, todo mês acontece alguma situação, seja uma repetição, ou seja, algo que me traz desconforto. Nem sempre o ciclo ele vai se repetir. Por exemplo, candidíase é sempre candidíase, a infecção urinária é sempre infecção urinária. Não. Uma hora pode ser candidíase, outra hora pode ser desregular o ciclo menstrual, outra hora pode ser dor, outra hora pode ser dor na lombar, outra situação pode de repente passar a dar uma dor no joelho, no quadril. Tudo isso no corpo físico tem relação um com o outro. Como você muitas vezes é informado e orientado de que essas coisas elas são separadas, elas não estão unidas, então parece que é um evento novo. Ah, é um problema novo, agora tem que tomar um outro medicamento, tem que tomar uma outra tipo de tratamento, porque agora tem mais esse problema, tem uma outra situação. E na verdade é tudo o mesmo ciclo. Então, muitas vezes, como eu não estou percebendo que eu estou ciclando nos meus pensamentos, nas minhas emoções, que eu estou tendo aquele mesmo comportamento, o meu corpo vai trazer uma dor ou uma consequência, né, desses meus pensamentos e emoções, para que eu tenha mais atenção aonde é que eu estou trazendo essa repetição de ciclo. O corpo é a parte que a gente aqui em Heart Healing gosta de dizer que é a parte mais fácil, que é a parte onde a gente consegue compreender e identificar para que a gente possa dar os passos nesse lugar do que causou essa repetição da dor, da candidíase ou da infecção da urina, ou da dor na lombar, ou da dor no ombro, enfim. O que está acontecendo que o teu corpo está tendo esses desconfortos para fazer com que você pare? Esse é um lugar para a gente olhar bastante para o físico. E vamos começar por ele para vocês poderem entender como que a gente faz o link entre essas questões físicas e como que a gente transfere isso, unindo ali o emocional. O que que isso significa?
Quais são as emoções que interferem, por exemplo, nessa lombar que a gente está trazendo aqui hoje. Mas antes de entrar, também acontecem esses ciclos emocionais muitas vezes. São aquelas situações em que a pessoa, por exemplo, se coloca como culpada de uma situação, porque ela aprendeu muito sobre culpa, ou é aquela pessoa que é vista como a pessoa chata da família, a pessoa que sempre está reclamando, ou aquela A pessoa que é briguenta. sempre a briguenta, ou quem sabe sempre a vítima. Todos esses perfis. E quando você olha, essa pessoa às vezes tenta sair desse tipo de comportamento, tenta fazer algum tipo de tratamento, de terapêutica, para se livrar desse estigma, desse paradigma na vida, e ela até consegue fazer uma mudança, mas passa algum tempo, ela consegue voltar no mesmo lugar, ela consegue ser taxada assim, ser novamente vista assim, e nisso nada mais é que a repetição do mesmo ciclo acontecendo, só que no campo emocional, que é onde também acontecem várias e várias vezes os mesmos ciclos. Como que um ciclo se repete? E por que que o meu corpo, então, é uma grande chave para que eu possa compreender e entender por que que ele é que vai trazer esse alarme de que eu estou repetindo um ciclo que precisa ser atendido para que essa dor, então, deixe de ficar pipocando em vários lugares ou deixe de existir mesmo, porque eu já aprendi sem precisar da dor. Então, quando a gente está falando, hoje nós vamos trazer um exemplo para que vocês possam compreender como que o corpo é esse resultado de todas essas questões que estão no emocional e nos pensamentos e que te deixam presos, então, dentro desse ciclo, né? E a gente escolheu hoje a dor lombar porque é o que a gente recebe muito. Vamos usar ela como exemplo para vocês no dia de hoje. Vamos entender o que é a dor lombar, como que ela repete um ciclo. O que seria então repetir um ciclo de uma dor lombar, de um problema lombar. Antes disso, eu quero que vocês vejam um pouquinho sobre como ela funciona. Então, essa primeira imagem aqui, ela mostra para a gente o equilíbrio de um corpo. Já dá para entender, a lombar aqui são essas vértebras vermelhas, já dá para a gente entender aqui então que essa linha média traçada mostra para a gente que ela recebe a descarga de peso de toda a nossa coluna e que são curvas, né? Essas setas apontam as curvas. Olha como a lombar faz uma curva igual lá em cima no pescoço e como o tórax faz uma curva igual aqui embaixo no quadril, aqui no sacro. E essas curvas, elas interferem, elas fazem uma pressão e uma distribuição de peso que interfere na lombar. Ou seja, a lombar recebe influência de diversas regiões do corpo, sejam os músculos, sejam o peso das outras vértebras, dos órgãos, dos ligamentos, das fáscias, sejam as tensões e posições dos órgãos. Ela é uma parte do nosso corpo que recebe, assim como todas as outras partes também recebem esse mesmo tipo de informação. Então, quando a gente está trazendo esse lugar como exemplo, isso também pode ser visto para outras áreas do nosso corpo, mas é para tornar mais palpável possível como é que o meu corpo está respondendo nesse ciclo repetitivo. Então, às vezes eu falo assim: ah, mas eu já vi a minha dor lombar e eu estou fazendo atividade física, eu fiz alongamento, fiquei super bem e de repente voltou, travei. Por que que eu travei se eu estava fazendo tudo direitinho, atividade física, o alongamento? O que que aconteceu que a minha coluna chamou de novo a minha atenção? Então, se o ciclo se repete, é porque você ainda não entendeu qual que é o motivo desse ciclo estar acontecendo. Olha como só nesse exemplo físico que a gente está trazendo sobre a lombar, como que já dá para perceber que existem diversos outros fatores que podem sim interferir no funcionamento dessa lombar, interferir na informação que ela está expressando. Ela está expressando uma dor, certo? Mas não significa que o problema está ali. Significa que outras coisas também interferem nesse ciclo. Isso é importante para daqui a pouco, que a gente vai explicar para vocês a parte emocional dessa história. Porque aí você vai conseguir entender o que uma coisa tem a ver com a outra coisa. Como que a gente vai, então, poder romper um ciclo repetitivo se a gente não entende o porquê ele acontece?
Vamos seguir mais um pouco a lombar sobre a parte inferior do nosso corpo. Lá, tornozelos, pés, joelhos. Olha a altura, como, por exemplo, um problema no joelho aqui interfere o posicionamento do quadril. Olha que diferença lá no alto do quadril e como essa lombar está sendo forçada a fazer uma curva, né? Ela está sendo jogada para o lado, ela está sendo forçada para o lado. Isso vem dos tornozelos, dos joelhos e do quadril. Quando então eu tenho uma dor lombar, eu preciso entender esse corpo como um todo, porque tudo continua ligado. Se tudo está ligado, eu preciso entender qual que é essa função. Lembra que o Saulo logo no começo disse que as minhas vértebras lombares, elas recebem uma carga e elas distribuem depois essa carga? Então eu recebo e distribuo uma carga. Esse é o funcionamento dele. Ela tem uma flexibilidade e uma mobilidade que permite você fazer toda a mudança de direção desta carga que eu recebi, distribuir para realizar um movimento. Guarda isso. Vamos mais de frente, então. Olha como uma outra situação aqui, uma imagem que traz alguns músculos, né? Esse músculo bem comprido aqui passando por dentro do quadril, chamado psoas, psoas maior, psoas menor. É um músculo que está lá no seu fêmur, lá dentro, lá embaixo. E ele passa por todo o quadril e vai se ligar lá nas vértebras lombares. Quer dizer, uma tensão desse músculo, uma hipercontratura desse músculo, ou mesmo uma fraqueza desse músculo, vai sim alterar a posição e a condição de saúde ou não dessa lombar. Então, nesses exemplos físicos, eu acho que a gente já pode tirar uma conclusão de que como que acontece uma alteração no físico. Olha quantas coisas podem estar envolvidas, e isso aqui é só um pequeno exemplo, porque a gente pode dizer desde a posição da cabeça, do pescoço, dos ombros, enfim, de todo o nosso corpo, como isso interfere numa lombar e como isso pode causar um desgaste, uma dor, uma tensão, uma hérnia, qualquer que seja a situação nessa lombar. Então, quando a gente começa a trazer essa localização e essa anatomia perfeita, não tem como eu ficar olhando pontualmente para a lombar para eu trazer um diagnóstico e tratar só aquilo. Porque olha como ela é totalmente integrada a esses sistemas de cima até embaixo, lá do pé até o meu topo da cabeça, tudo está ligado por esses tecidos que ligam em outros órgãos, que vão se conectando, formando este corpo como um todo. Se eu estou formando esse ser integral, se eu olho pontualmente para uma parte, para querer cuidar então só desse ciclo que é a dor na lombar, eu não estou me entendendo de maneira inteira. Eu não estou conseguindo ver o que está causando. E eu fico em cima daquele ponto específico, cuidando, tomando remédio, apertando, fazendo massagem, cuidando. Só daquilo. A gente fala para vocês diversas vezes, a gente ensina em terapia HAT como que é o processo para você ter uma cura efetiva, uma cura sempre profunda, constante, uma cura de verdade, uma cura que vai repercutir pela sua vida toda. E aqui acho que já deu para perceber que se a lombar, uma pequena região do nosso corpo, ela recebe tantas influências e interferências e isso altera o seu funcionamento. Imagina você então você cuidar de uma lombar, você tratar uma lombar com dor, uma algia, uma patologia importante na lombar, uma hérnia, qualquer coisa assim. Como isso já espalha essa informação e a necessidade de conhecer qual é a causa dessa dor. Não simplesmente soltar um músculo, massagear uma região ou tomar uma química que possa te aliviar a dor. Pensando nisso, vamos expandir essa ideia de ciclo para a gente poder entender e pensar qual que é a importância daquilo que a gente vive, quais são as emoções que envolvem isso, quais são os tipos de energia que estão presentes nesta região do nosso corpo. Porque a gente fala para vocês que terapia HART é um processo de cura que chega a ser até 10 vezes mais eficiente, mais rápido, justamente porque a gente consegue unificar estas informações de tratamento, olhar e identificar a causa e trazer soluções
nesses campos todos. Vamos mais à frente, então, para a gente poder entender como que é a situação emocional que interfere na lombar. A lombar, ela então tem algumas emoções que estão diretamente conectadas. Mas como assim uma emoção está conectada à região da lombar? Lembra que nós temos um corpo de energia, que nós não somos só uma parte física. As nossas emoções, embora elas se traduzam dentro do nosso corpo de maneira hormonal, existe um pensamento e um sentimento que disparou quimicamente essa resposta. Quais são as emoções, então, que me trazem um lugar de desequilíbrio da região lombar? Isso não é muito comum de você ouvir, isso não é muito frequente de você ter essa informação, mas sim, raiva, medo, rejeição são emoções que alteram o funcionamento da lombar. Eles causam sim dores, mas não é uma raiva, por exemplo, momentânea, raiva pontual de uma situação. É um padrão de comportamento. Lembra que a gente está falando sobre ciclo hoje? Então é aquela pessoa que, por seus motivos pessoais, e está tudo bem, tem um comportamento de sentir muito medo, de sentir muita raiva e vive ciclando esse tipo de pensamento dentro de si. Não há problema nenhum com medo, não há problema nenhum com a raiva, eles são emoções e fazem parte da nossa experiência. O problema é quando a gente intensifica e vive apenas aquela emoção. Se você pegar a raiva, ela é tóxica em excesso. Ela serve para algumas situações, mas em excesso, vamos dizer que consumida constantemente, ela é sim tóxica e ela começa a alterar o funcionamento da sua lombar. Lembra que a gente já trouxe uma informação de que a emoção, ela conversa dentro do nosso corpo de maneira química. E existe então esses componentes que vão conversando, existem os neurotransmissores, polipeptídeos, que eles vão fazendo toda essa construção de uma descarga hormonal e de outras descargas de informação que o teu corpo vai se ajustando para atender a essa emoção. Então, por exemplo, o medo, eu tenho que ter uma contração. Por que que o corpo responde com uma contração? Porque quimicamente está tendo uma informação de te prepara para defender, então você vai fazer um ataque, né? Ou você vai sair correndo. Então eu não posso estar com o meu músculo relaxado, de boinha, porque se você ficar ali numa situação de medo, você vai morrer. O medo é preservação à vida. O teu corpo fica naquela prontidão. Pensa agora para trás. Vamos dar um passinho para a gente voltar no que a gente já explicou. Se você sofre com essa situação de medo, então você está dando constantemente esse tipo de estímulo, de informação para o seu corpo. Ele reage dessa maneira que a Pri estava explicando, gerando uma capacidade de contração, de força, porque o medo exige que você se movimente. Se você sente medo constantemente ou pensa a partir do medo, ou seja, todas as situações são ameaçadoras para você. Não que elas gerem um grande medo em você, mas o seu olhar é sempre através do medo. Medo de ser roubado, medo de faltar, medo de parar nesse lugar o meu carro e levarem meu carro, medo de comer em tal lugar e a comida não ser boa, medo, 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 medo. Você está dando estímulos constantes de contração. A região da lombar, ela está ligada, iliopsoas, todos aqueles músculos que levam a informação para a perna. E todo mundo aqui conhece a expressão, o medo paralisa. Lembra disso? Por que que ele paralisa? Porque essa é a conexão que nos dá movimento. Se eu não tenho condições de movimentar, ele vai te paralisar, a tua lombar vai ficar travada. E você faz os seus movimentos, só que a informação que está chegando é de frear, enrijecer, encurtar, diminuir a mobilidade dessa coluna porque você está com medo de uma ação. Entende como que os pensamentos, as emoções, se traduzem no seu físico quando você não está sabendo que existe essa quantidade de pensamentos e sentimentos passando pela tua mente.
Então é o mesmo que dizer que uma situação de dor lombar, apenas físico, pensa assim, ela se repete, ou seja, acontece um ciclo repetitivo de dores lombares, porque pode existir algumas dessas emoções bloqueando a capacidade do seu corpo se recuperar, se regenerar. Ah, mas eu fiz algum tipo de tratamento clínico convencional ou mesmo tratamento físico que me ajudou e melhorou minha dor lombar ou resolveu minha dor lombar. Você vai perceber que se esse tipo de emoção continuar presente, outras regiões do seu corpo, e eu vou dar um spoiler para você dessas regiões, elas vão apresentar desgaste, vão apresentar dor. Se você pode resolver a lombar, mas você vai começar a ter problemas ou uterinos, ou desregular ciclo menstrual, problemas no intestino, você pode ter degeneração, desgaste nas articulações do quadril, pode ter inflamações na bexiga, infecções recorrentes, são E todas aí uma essas, pedrinha no rim, uma né, que pedrinha às no vezes pode rim, acontecer. problemas ginecológicos de forma geral, candidíase, adenomiose, espessamento. Só que, tradicionalmente, você não linka uma peça na outra. Resolveu sua dor lombar? Sim, resolveu a dor lombar por conta, talvez, Momentaneamente, de né? um tratamento de forma momentânea. Isso mostra pra gente a repetição de um ciclo. A gente vai mais longe, a gente vai mostrar para vocês toda essa construção como ela acontece. E é por esse motivo que a gente consegue gerar cura de verdade. A lombar tem uma certa característica. Hoje a gente está falando só da lombar, né, pessoal? Hoje está só trazendo a lombar como um exemplo. Todas as regiões do corpo têm as suas características, as suas vibrações, as suas características próprias. Mas hoje a gente adotou a lombar para a gente poder trazer esse exemplo bem completo para vocês. Então, a lombar vibra, emana, produz um tipo de energia, um tipo de frequência de vibração. Né? Então, é uma energia. Uma energia se compõe de frequência mais vibração. É isso que compõe o que a gente chama de energia. Que isso pode ser medido, isso pode ser mensurado. A gente está falando da energia realmente que é capaz de ser medida. A lombar tem uma certa frequência e vibração e produz, então, uma energia numa certa faixa. Essas emoções, rejeição, medo, raiva, produzem uma energia mais densa que a região da lombar produz. Porém, com quem que essas emoções se ligam? Justamente com esse tipo de energia que está na lombar. Quando você cicla muitas vezes, continuamente, repetidas vezes, nessas emoções, você está trazendo uma informação que vai deixar a sua lombar mais densa. Densidade no corpo é tensão, é diminuição dos fluxos, diminuição da capacidade contrátil do seu corpo, diminuição na capacidade de limpeza do seu organismo. É isso que a densidade causa. Então a gente une físico, a gente une o entendimento do que as emoções são e a gente vê os padrões e comportamentos energéticos do corpo. É por isso, é nessa linha de acontecimentos que explica o motivo de uma dor lombar representar um ciclo emocional e um ciclo energético repetitivo muitas vezes. Então, se a gente quiser mais um complemento, na frequência lá da lombar existe uma informação que é natural desta região. E a informação que você está se nutrindo não é de acordo com a natureza da informação desta região. Então, são informações que se oscilam e que não se conversam para funcionar em harmonia, acontecendo então uma dissonância. E o teu corpo, que é extremamente inteligente, começa a se ajustar com essa informação que você, que é o dono deste corpo, está trazendo. Então, o teu corpo se ajusta para atender à necessidade da informação que você está ciclando, repetindo, trazendo. E aí ele vai se ajustando, por isso que vai doendo. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação conectada, mais excelente é o seu processo de cura. Quanto mais informação a gente consegue reunir, que une o corpo, a mente, a energia de fato, as emoções de fato, mais fácil é a gente construir um caminho perfeito que vai te trazer um resultado mais rápido.
E é isso que a gente faz em terapia Heart. Se a gente está falando aqui, olha, o próximo passo que a gente daria é o seguinte: se você fosse um paciente de problemas lombares e chegasse para um tratamento de terapia Heart, nosso próximo passo seria, depois de identificar as situações que possam estar acontecendo com você, que disparam esse tipo de emoção, a gente iria construir um próximo raciocínio que seria: qual é a função dessa lombar? Essa lombar tem que função na vida humana, no corpo humano? O que é de fato que está acontecendo com você e onde você precisa reconstruir um processo emocional? Então, se a gente pensar em função, a minha lombar traz o meu lugar de sustentação. Ela sustenta todas as informações que circulam pelo teu corpo, pela tua mente, pela emoção, e aí ela distribui, porque você vai ter ações a partir daquela sustentação que você tem de você. Vamos lá, então? Vamos de novo? Sustentação é a função da lombar. Sustentação é o motivo pelo qual ela está ali. Ela sustenta nosso corpo, ela dá apoio para tudo que a gente faz. Quando a gente linka as informações que já trouxemos hoje, rejeição, medo, raiva, emoções repetidas que alteram o funcionamento natural da lombar, a energia natural dela, você está tendo uma dificuldade em realizar a sustentação. Não só do seu corpo, porque a gente já está falando de emoções. A sustentação das suas emoções. Quando a gente entra nesse campo de sustentação de emoções, é muito claro olhar para a sua vida. Se você fosse o paciente da vez, se você tivesse sentado na cadeira de frente a um terapeuta Heart, seria muito claro e muito fácil enxergar quais são as situações da sua vida onde você não está conseguindo se sustentar. Não conseguir se sustentar gera medo, gera insegurança, gera uma apreensão, gera muitas vezes esse sentimento de não dar certo, de não conseguir. E isso também gera uma raiva, gera aquela situação de quero que isso aconteça, mas eu não consigo. Percebe como é um ciclo que alimenta o outro? E aqui, dentro da rejeição também existe, né, esse sentimento, mas quando a gente está trazendo que você não sustenta a sua essência frente às situações da sua vida. Muitas vezes você tem um sentimento e um pensamento que você gostaria de expressar, mas você não consegue sustentar porque você acha que não é bom o suficiente, ou você tem medo do que os outros vão achar, ou naquele momento de sentir aquela raiva, você não sustenta quem é você e se adequa às situações. Essa atitude, essa tua postura, traz esse desequilíbrio do ser que é você. Seja no ambiente familiar, seja no mundo social, onde você está inserido, no mundo do trabalho, qualquer área que você está vivendo, se você não se sustenta, aquelas 3 emoções que geram pensamentos repetitivos dentro deste mesmo ambiente vão ficar se repetindo e a tua dor vai ficar se repetindo. E lembra que ela é o alerta, o sininho de alerta dizendo assim, ó, você não está sustentando quem é você. Se a lombar pudesse te dizer, né, ela ia falar assim, será que você quer fazer isso mesmo? Isso não ressoa na nossa natureza. Porque a sustentação, ela diz sobre 2 aspectos, basicamente. Ela fala sobre as escolhas que você já fez e os desafios que você enfrenta, ou seja, as situações que já estão presentes. Não são situações que podem vir a acontecer, são situações que já foram realizadas, escolhas já realizadas. Talvez uma dificuldade em sustentar as escolhas que você já fez, ou os desafios que a vida já traz. E elas podem disparar essas emoções em você. Um outro aspecto da sustentação é o desejo. É o desejo por algo novo, é o desejo por novas escolhas, por mudança, por novos desafios. E não ter capacidade dentro de você, não encontrar a força que precisa para sustentar
esse novo que você deseja. Mudança de profissão, um novo relacionamento, uma mudança de postura na sua família, uma mudança de postura no seu trabalho, uma conquista maior na sua vida, seja financeira, seja profissional, cargo profissional, ou mesmo uma situação que envolve seus filhos, que envolve seu parceiro, sua parceira. São situações novas que pode ser que você não encontre respostas, não encontre sustentação, e isso gere frustração, isso gere rejeição, isso gere medo em você. E quando isso está sendo alimentado, o ciclo está sendo alimentado. A gente precisa entender, para clarear para todos vocês, que tem pessoas que estão vivendo dores físicas, pessoas que estão vivendo dores que são emocionais e pessoas que estão vivendo desequilíbrios energéticos. Qualquer dor física, ela passa pelos outros dois estágios. É impossível existir uma dor física se não houver um desequilíbrio energético que precede a ela. E não existe uma dor física se não houver um desequilíbrio emocional, que também gera o mesmo desequilíbrio energético. É assim que o corpo se altera. É por esse motivo que o corpo vai perdendo a sua capacidade de manter algo que é extremamente natural para ele. O corpo foi feito para ter saúde, o corpo sabe manter saúde. E é dessa forma que você consegue construir uma patologia, uma dor, uma doença e manter um ciclo. Muitas pessoas não entendem uma dor final lá no corpo e querem se livrar dessa dor e não enxergam esse ciclo completo. É isso que a gente faz em terapia Heart. A gente ajuda você a entender o ciclo completo e tratar essas causas. As causas estão lá nesses comportamentos e tem ferramentas específicas para modificar esses comportamentos. E aí não tem como o corpo continuar tendo problemas. Tem pessoas que ainda não têm dores físicas, que o corpo ainda não manifestou o resultado daqueles desequilíbrios emocionais, mas vive um padrão emocional dentro de si que machuca muito, que gera muito sofrimento. E é inevitável, logo mais à frente irão acontecer desequilíbrios físicos também. Serve do mesmo caminho, serve da mesma forma. A gente também precisa ajudar a restabelecer esse equilíbrio emocional e energético. Até porque emocional também dói. O meu corpo físico ainda não está com essa dor, mas um medo, uma síndrome de um pânico. Eu posso não estar com a dor física, mas o medo também dói. A rejeição, o sentimento dói. E é essa dor que também precisa ser tratada. Então, quando aqui a gente diz que você é sempre enxergado a partir desse todo, é porque existe sempre essa ligação. É tudo integrado. Um sistema corpo-mente é um sistema onde não existe uma separação para que a cura aconteça. O corpo ele está respondendo. A minha emoção, meu corpo ainda não respondeu na dor, mas eu estou com um comportamento que não me traz felicidade e me traz uma dor emocional, você também está ciclando. Ciclando num lugar aonde a tua essência não se expressa, logo você repete o mesmo padrão. Então eu posso estar tendo uma dor emocional de me sentir menos e eu atraio sempre relações, quer seja em trabalho ou relações amorosas, aonde sustenta esse abuso que eu me sinto menos. Isso não é natural da sua pessoa, né? Das pessoas. Existe um ciclo de comportamento se repetindo, ao qual precisa ser entendido para ser alterado. Então, o nosso corpo, ou qualquer dor que você refere para a gente, que traz para um terapeuta Heart, né? Toda dor importa e ela vai ser tratada em qualquer uma dessas áreas. Se é no corpo físico, a gente tem ações e ferramentas específicas para o corpo físico. Se é no corpo emocional, eu tenho ferramentas e tenho formas de atender o tratamento deste corpo emocional. Se é no corpo energético, eu tenho formas e ferramentas de tratar o meu corpo energético. Priscila, Saulo, mas eu não sei identificar em qual área que está doendo. Não se preocupa, não é você que precisa saber qual que é a área. É importante se conhecer, sim. Essa é a nossa função, de ajudar.
você identificar e tratar, te dar as ferramentas para que você possa fazer então essa jornada. Imagina que o corpo tem esse mapa de emoções, de energias e que todas elas representam alguma coisa, representam e fazem parte desse ciclo. Normalmente, depois de entender, fica bem mais claro compreender como funciona, mas também fica claro perceber como que é necessário um processo de cura amplo, porque existe uma raiz, existe uma causa e essa causa sempre é emocional. Não foi muito orientado durante a nossa formação, desde lá de pequenos, que era importante aprender ou dominar o nosso emocional. A chave de saída para todas as questões físicas, para todos esses sofrimentos, para todos os problemas clínicos que você possa estar enfrentando, para todas as alterações e problemas que existem no meio do comportamento, nos amigos, nos parentes. E aí a gente consegue conectar quem você é com o seu propósito de vida, que te fazem vibrar uma energia que está ok. Dessa forma, a gente consegue gerar uma harmonia no todo. É sempre importante lembrar que os ciclos acontecem de forma repetida porque realmente ainda não houve compreensão. No momento em que você consegue compreender o ciclo e o porquê ele está acontecendo, a gente muda de fase. A gente vai para a próxima fase do jogo, que é como que a gente faz para resolver este ciclo. Nesse lugar a gente fala e tem diversas técnicas, ferramentas, a gente fala da terapia Hart para vocês. Só que hoje seria muito extenso falar sobre esse assunto, a gente fala dessas técnicas e das ferramentas num próximo encontro, nos próximos trabalhos que a gente vai fazer. Mas existem ferramentas, como eu estava colocando, em cada uma dessas áreas, para modificar cada uma delas. E é por isso que eu adoro dizer que depois disso tudo, a cura é inevitável. Ela vai acontecer, é inevitável que ela não aconteça. Então, não importa qual seja o ciclo que está se repetindo na sua vida, quando você se determina a fazer esse processo, a cura é inevitável.